A aula de ontem foi aquela aula mais pesada, né, mais repleta de conteúdos, porque a Maria Firmina dos Reis solicita mesmo, né, muito difícil falar da Firmina sem precisar tocar numa série de questões, né, porque é uma autora realmente muito complexa e tudo mais. A aula de hoje, então, é para Ruth Guimarães, uma escritora centenária, né, uma das nossas poucas escritoras centenárias negras. O centenário dela foi celebrado este ano, em 13 de julho, e infelizmente foi uma data que passou praticamente batida, né, ignorada, e é mais uma autora que nos permite perceber essa dinâmica, né, do cânone literário, essa dinâmica que sempre fortalece centros e margens, né, na literatura, porque neste mesmo ano a gente tem também o centenário da Clarice Lispector, e é um centenário que está mobilizando uma série de coisas, né, porque, em geral, essas efemérides, elas são importantes também para isso, né, para que coisas aconteçam em torno daquele autor, daquela autora. Então, a Clarice, a gente tem, por exemplo, as correspondências completas dela, que acabou de sair, né, tem uma exposição que vai acontecer no Instituto Moreira Salles, enfim, uma série de questões aí, movimentações estão acontecendo em torno da Clarice por conta do centenário. Mas a Ruth Guimarães, que é uma das pouquíssimas autores negros que a gente consegue comemorar o centenário, de fato ficou, para não dizer que ficou em brancas nuvens. A gente tem a publicação, né, este mês ainda, se não me engano, de um livro dela chamado Contos Negros, que é um livro de histórias orais que ela recolheu, que ela ouviu, que ela escutou. Então, é um material riquíssimo, né, em torno dessa cultura da oralidade, mais especificamente das comunidades negras indígenas que ela encontrou nessa região do Vale do Paraíba, né, que pega um pedaço de Minas, um pedaço de São Paulo, um pedaço do Rio. Então, essa obra vai ser lançada agora, é uma obra inédita e tudo mais, mas realmente a gente pôde constatar mais uma vez como que funciona isso que a gente chama de silenciamento, como que o cânone realmente funciona, né? Através de situações como essa, né? Quando a gente vê uma autora negra comemorando um centenário, e esse centenário realmente não foi o momento em que essa autora passou a ser mais conhecida, mais acessada, como era de se esperar, né? De todo modo, é uma autora que tem sido mais presente, tem se tornado mais presente do que já fora há pouco tempo atrás, por exemplo, né? Então, para mim é sempre um prazer falar sobre a Ruth. É uma faceta mesmo, uma faceta não, é uma parte central do trabalho de pesquisa, quando você está estudando autorias e obras que estão fora do cânone, é quase uma função política, né? Falar sobre essas autoras, apresentá-las, apresentar a obra, expandir cada vez mais. E eu tenho buscado fazer isso com a Ruth, porque esse esquecimento, esse silenciamento que atravessa a obra da Ruth é algo muito grave, né? Muito sério, e que cabe aos leitores também modificar, né? Então, espero que vocês, quem já leu alguma coisa da Ruth, hoje vou apresentar um pouquinho para vocês dessa autora, espero que vocês possam dialogar comigo a respeito, e quem não leu ainda, espero que se sintam plenamente, enfim, tentados a buscar o romance e a conhecer a obra, tá bom? Então, eu vou iniciar agora a minha apresentação, para facilitar aqui as nossas trocas. Já aparece aí para vocês? Bom, a Ruth Guimarães é uma autora que faz parte do modernismo brasileiro, né? Se a gente
quiser, eu acho importante fazer esse movimento, mas é sempre uma escolha, porque é também uma autora que produz uma crítica a essa escola, né? Mas eu acho interessante observar as autoras negras dentro daquilo que estava acontecendo no seu próprio tempo, né? Inclusive porque esse exercício ajuda a gente a pensar os limites do cânone, né? Então, a Ruth Guimarães, ela é uma autora modernista que interagiu, inclusive, com os aspectos mais centrais desse movimento, né? Mas que, no entanto, como eu, enfim, venho dizendo, ficou apagadinha ali, totalmente deixada num cantinho à margem de tudo que envolve aquilo que a gente chama de modernismo, né? O modernismo é um período histórico, uma escola de pensamento, enfim, não vou ficar aqui definindo, né, o que é isso, mas enfim, de forma incontornável, um movimento muito central, inclusive para o que a gente pensa hoje, né, em termos de literatura, de crítica literária, né. Assim como o romantismo, o modernismo também está preocupado em pensar o Brasil, em pensar o sujeito nacional, em pensar a cultura brasileira. Então, eles estão muito interessados também na produção de narrativas de fundação, assim como, ou na problematização das narrativas de fundação, assim como a gente viu anteriormente no caso do romantismo. Da mesma forma que a Maria Firmina dos Reis, com o romance Úrsula, ela produz um acento de inflexão ali no romantismo, ou seja, ela tem um olhar que é crítico também àquele projeto, né? A história da Ruth Guimarães também segue por aí. Então, ela é uma autora que demarca a história da autoria negra no Brasil, né? Ela é a primeira autora negra a se tornar, de fato, conhecida numa dimensão nacional, né? Então, a Ruth Guimarães, muito antes da Carolina Maria de Jesus, que, quando surge, se torna o grande paradigma, né, dessa visibilidade autoral, a Ruth Guimarães ela é anterior à Carolina, então ela está num momento histórico brasileiro em que não havia sequer um imaginário para pensar a mulher negra enquanto escritora, enquanto produtora de literatura, né? Porque a Ruth Guimarães, de fato, ela é a primeira, é considerada assim por todos os estudiosos, a primeira mulher negra a estar, né, presente assim em diversos âmbitos aí da circulação literária enquanto escritora. Né? Ela publicou a sua obra em 1946 e é então o primeiro romance publicado depois da abolição da escravidão no Brasil, dando a ela então esse lugar, nessa busca aí de cronologia, o lugar da segunda romancista negra a publicar um romance no Brasil. Eu preciso sempre dizer isso, estou sempre torcendo para que algum estudo diga que esse meu resultado de pesquisa está errado e que existe alguma outra romancista neste intervalo, mas eu realmente não consegui localizar, tá bom? Essa foto aqui é a foto do dia do lançamento, ela tinha 20 e poucos anos quando ela lançou Água Funda, e o lançamento foi medializado, ela foi fotografada, foi resenhada, né, e o seu lançamento foi notificado nos principais jornais da época. A Ruth Guimarães, ela possui uma trajetória muito específica quando a gente pensa de forma geral a autoria negra no Brasil. E quando eu falo autoria negra, estou sempre pensando em escritoras e escritores, né? A Ruth Guimarães, ela tem um percurso que me interessa muito pensar quando a gente vai olhar para a questão da intelectualidade negra, né, da formação do pensamento e da formação dos pensadores, né, porque ela vem de uma família do interior, né, de São Paulo, aliás, do interior de São Paulo, ela é de uma cidade chamada Cachoeira Paulista.
e o pai dela tinha a função de guarda-livros, então ela cresceu num ambiente onde havia biblioteca familiar e tudo mais. Mas aí os pais da Ruth Guimarães morrem quando ela é muito jovem e ela precisa migrar para a cidade de São Paulo com os irmãos menores para, enfim, né, conseguir sobreviver e se organizar. Ela chega em São Paulo exatamente no mesmo ano que a Carolina chega, elas chegam aqui em 1937, né? A Ruth tinha 18 anos quando ela chega em São Paulo, ia fazer 18 anos, e aqui ela começa imediatamente a procurar condições para se estabelecer no mundo das letras, né? Eu gosto sempre de fazer o paralelo dela com a Carolina, porque são trajetórias que se encontram em muitos momentos, mas que são totalmente distanciadas a partir da questão da classe social e da inserção no mundo letrado, né? Então, a Ruth, ela chega em São Paulo muito jovem e já com trabalhos escritos prontos, né? Ela tinha uma pesquisa em andamento sobre o diabo, a figura do diabo e como que a cultura oral lida com essa figura, e ela estava pesquisando. A Ruth tem esse lado muito forte do estudo daquilo que a gente chama de folclore, da cultura popular, então ela tem esse caminho de pesquisa que vai mais para o lado da antropologia. Ela tinha uma pesquisa sobre a figura do diabo na cultura lá do Vale do Paraíba, né? E ela chega em São Paulo já com esse texto debaixo do braço. Quando ela chega em São Paulo, o que ela faz? Ela vai procurar o Mário de Andrade, ela bate na porta do Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele já era conhecido como um autor que recebia escritores jovens, que conversava com os jovens, e ele era tido como mestre mesmo, nesse sentido de dar dicas, de dar conselhos, caminhos, etc. Então, ela vai procurar o Mário de Andrade, mostra para ele esse estudo sobre o diabo, a figura do diabo, enfim, e fala um pouco sobre ela, né, mas muito pouco. O que a gente sabe disso, desse encontro, está registrado numa carta, né, a correspondência que a Ruth Guimarães tem com o Mário de Andrade, são 2 cartas que estão publicadas na correspondência do Mário, né. E o Mário, então, indica a Ruth que ela vá à Roda da Baruel, que era uma roda de intelectuais que se encontravam com uma frequência definida num lugar aqui em São Paulo que é muito famoso, que é a esquina da Rua Direita com a Praça da Sé, numa farmácia que existe ainda hoje, né, a Farmácia Baruel, porque o dono da farmácia era também escritor, né? Então, esse lugar, os escritores formavam uma roda ali, e o Mário diz a Ruth para ir até lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O fato é que a Ruth, ela tem um processo assim de diálogo desde o princípio, desde quando ela chega, e o primeiro passo que ela dá enquanto tentativa de se construir como escritora, intelectual, etc., todos os caminhos dela vão em direção ao centro, aquilo que a gente entende como o centro do literário, né? Então, quando ela lança o romance em 1946, no ano seguinte, ela entra na Universidade de São Paulo, ela entra na USP, na Escola de Filosofia, né? Porque na época nem havia divisão entre cursos, havia a Escola de Filosofia e Letras, né? E aí a Ruth entra para a universidade a convite, né? Porque a gente está falando de um momento histórico em que nem havia ainda processo de seleção. A USP ela é dos anos 30 e a Ruth entra nos anos 40. Eu tenho a hipótese de que ela pode ter sido, se não uma das primeiras pessoas negras a entrar, uma das primeiras pessoas a se formar, né, na faculdade de ciências humanas, mas eu realmente não fui atrás disso, é só uma hipótese, enfim, uma desconfiança.
O fato é que ela é convidada, porque esse era o processo de inserção na época, né? Veja só como funcionava. Os intelectuais ali em torno de, enfim, de congregações, né? Eles decidiam quem entraria ou não na universidade. A Ruth, quando ela lança o romance circula tanto e ele é tão bem recebido que ela recebe esse convite e passa a ser uma estudante da Faculdade de Letras. Nesse momento, ela se relaciona com, por exemplo, Roger Bastide, que nessa época era professor na universidade. O Roger Bastide passa a ser o orientador dela. O tempo todo ela tem esse interesse para a cultura popular, e por isso ela tem uma conversa também desde sempre com o Antônio Cândido, que está justamente estudando isso, né? Lembrando que o Antônio Cândido, ele vem das ciências sociais, a tese dele é sobre o caipira, né? E ele depois vai para a teoria, a crítica literária. Então, eles eram muito próximos, porque a Ruth está exatamente discutindo as mesmas questões, buscando, ela tem esse campo de interesse. Né? A Ruth também é a única autora negra que é membro da Academia Paulista de Letras, né? A Academia Brasileira de Letras não tem nenhuma mulher negra. Na Academia Paulista de Letras a gente tem a Ruth. E esses exemplos enfim, elenquei aqui apenas para que vocês possam visualizar essa circulação, né? A Ruth é essa intelectual circulando no centro mesmo dos processos, inclusive de canonização, né? O romance da Ruth saiu, então, em 1946, e ela tem uma produção ininterrupta. Ela literalmente, ela escreve e trabalha, enfim, com a escrita até o fim da vida, né? A Ruth tinha uma lição que ela aprendeu justamente nesse círculo aí da Roda Baruel, que era essa lição de que você precisa escrever 2 horas por dia. Não interessa sobre o quê, escreva 2 horas por dia. E ela escreveu 2 horas por dia até o fim, né? Então, aqui é só um recorte muito limitado da produção dela. A produção dela é muito maior que isso, porque ela tem mais de 40 livros publicados, aí entre ficção, não ficção, pesquisa, etc. O Água Funda é o único romance, é o romance de estreia, né, como eu já disse. A Ruth, ela trabalhou, enfim, com diversos universos, né, então ela trabalhou muito com esse universo da cultura oral, da cultura popular, dos contos, dos conhecimentos, das lendas, esse universo, e isso resultou em alguns trabalhos, por exemplo, Os Filhos do Medo, esse trabalho aqui, As Mães na Lenda e na História, que é um trabalho interessantíssimo. Infelizmente, a maioria das obras delas, se vocês repararem aqui, elas têm essa data, né, lá no começo, anos 50, anos 60, embora elas, enfim, sigam aqui 70, 80, a maioria das obras, elas ficaram em edições únicas, né, então, aquele tipo de obra que você encontra em sebo, porque, infelizmente, a maior parte delas, né, não são todas, mas a maior parte delas possuem essa limitação que o silenciamento impõe, a limitação mesmo da circulação, né? Então, além desse universo, o outro universo que a Ruth atuou por muitos anos é o universo da tradução. Ela traduzia do latim e tem materiais, por exemplo, o Asno de Ouro, que ainda hoje a gente segue a tradução que a Ruth estabeleceu, né? Ela traduzia do francês e do alemão. Então, assim, uma intelectual que tem realmente que teria, né, todos os motivos para estar exatamente num lugar, e por isso, não aleatoriamente, eu comecei mencionando a Clarice Lispector. Obviamente que eu não estou fazendo aqui qualquer
comparação no sentido do valor, ou mesmo das características da obra, ou qualquer que seja a comparação, mas eu estou apenas chamando atenção para trajetórias intelectuais que resultam em presença e visibilidade no universo de circulação literária e trajetórias intelectuais que ficam soterradas. É o caso da Ruth Guimarães, né? Então, acho que esses slides estão fora da ordem, mas vamos lá. Aqui é mais um recorte do lançamento dela, né? Quando ela sai, quando ela lança, o livro é muito bem recebido, ela lança pela Editora Globo, e o lançamento tem a ver justamente com esse circuito que ela tem pela Roda Baruel, que é um lugar onde ela encontrou Oswald de Andrade, por exemplo, enfim, diversas pessoas jornalistas, críticos, escritores, pessoas, enfim, do universo das letras, né? E a partir desse grupo, ela publica o primeiro poema, ela lança um primeiro poema no jornal chamado O Roteiro, que é o jornal do grupo mesmo, e depois ela passa a se dedicar à escrita do romance, né? Então, justamente por estar nesse círculo, os originais foram lidos, né, por uma série de pessoas ali do momento. O Jorge Amado, por exemplo, lê os originais, o livro circula e aí existe todo um movimento, assim, essa pessoa precisa ser publicada, o livro é bom. E aí ela vai para as mãos de um editor lá no Sul, né, da Editora Globo do Sul, e aí o romance é lançado em 46. Assim que esse romance dela é lançado, ele tem uma aceitação muito, muito interessante. Assim, o Antônio Cândido faz uma resenha que é publicada no jornal, e depois a mesma resenha é publicada novamente como capa do jornal de domingo. Tem muitas resenhas que saem em jornais diversos, principalmente de São Paulo e do Rio, né? Mas depois o romance vai ficando, né? Vai ficando aí por aí nas redes do esquecimento. O Mário de Andrade, como eu adiantei no começo, ele era o grande, a Ruth considerava o Mário seu grande mestre, né? Então, no sentido mesmo do universo de interesses e questões que ambos mobilizam, né? Nas suas obras, nos seus interesses e tudo mais. E a carta que a Ruth escreve para o Mário é uma carta belíssima, onde você pode perceber a enunciação do próprio projeto literário dela, daquilo que ela achava que era muito relevante, né, e que precisava, enfim, merecia uma elaboração literária, né. E aí, eu coloquei um trechinho aqui, só para a gente ter um gostinho da escrita deliciosa da Ruth. A Ruth tem uma escrita deliciosa, assim, extremamente fluida, né? A Ruth, ela era amiga do Guimarães Rosa, e eles estreiam no mesmo ano, né? O Guimarães estreia com Sagarana em 46 e ela estreia com Água Funda em 46. E eles fizeram até lançamentos juntos, tem fotos dos dois, assim, lançamentos de livro, e eles eram amigos, né? E eu acho sempre muito curioso que exatamente a mesma estrutura do romance da Ruth, que eu vou apresentar na sequência, a estrutura narrativa, né, de haver um narrador que está contando a história para um ouvinte que não fala, né, que não tem fala. Então, no caso da Ruth, tem um moço que ouve a história e por isso a história existe, né? Mas é um interlocutor que não tem voz, apenas o narrador fala. E depois do Guimarães Rosa vai se tornar o escritor que ele é, muito por conta dessa elaboração que ele faz no seu romance Grande Sertão Veredas, onde a gente encontra a mesma estrutura de um narrador que fala e que está contando uma história para um sujeito. No caso dele é o senhor,
né, que houve. Então, me interessa também pensar essas correspondências, porque eu acredito que isso, inclusive, pode ser percebido naquilo que a Ruth está apontando, né, nos seus, enfim, nos seus registros, né. É mais um exemplo para pensar o que justifica essa obra, né, esse romance assim maravilhoso, ser tão pouco conhecido no Brasil, enquanto as obras dos autores que inclusive dialogavam com ela, né, que tem inclusive semelhanças estilísticas, né, figuram hoje como autores do nosso centro, do nosso cânone, né. E aí a Ruth põe lá na carta: tinha eu 20 anos e pensava que sabia escrever. O mundo era inteirinho meu, largo, imenso, doação. E quanto me devia o mundo em troca, talvez, de quanto me fora retirado. Então escrevi a carta. Nela dava conta de algumas coisas que estava fazendo, que para mim, evidentemente, eram muito importantes. Aí aqui são 2 trechos dessa carta que ela escreve para o Mário. Mário, preciso me justificar por tê-lo procurado em certa ocasião impertinente com algumas obrinhas de somenos quando você costumava estar tão ocupado e quando tão pouco tempo lhe restava para viver. O Mário, ele falece exatamente nesse tempo, né, nesse ano. Primeira justificativa. Eu soube que você jamais deixava de responder a uma carta, fosse de quem fosse, e que acolhia fraternal os novos. Assim, antes de o conhecer, recebi a primeira de todas as lições que me seriam dadas. Se alguém bater em sua porta, não consinta que o faça em vão. Essa foi a lição que o Mário ensinou para a Ruth, que a Ruth acreditou e exercitou em toda a sua vida, e foi uma lição que a Ruth me ensinou também, né? Eu acho que, principalmente, quando a gente está nesse universo da pesquisa, do estudo, e também quando a gente está nesse universo de olhar a literatura também como resistência, né, a uma configuração de mundo, eu acho que o único caminho é a coletividade, é a gente fazer isso juntos, né? E essa lição da Ruth eu também encontro correspondências no meu próprio existir, no meu próprio fazer, né? É de fato algo que a gente encontra em diversas mulheres negras que têm construído coletivamente essas transformações todas, né, tão buscadas. E aí o segundo trechinho da carta, ela diz assim: eu não conhecia ninguém a não ser dos livros lidos no silêncio da noite, no meu quartinho de 2 passos de largura, sublocado nos fundos de uma casa de família. Lia depois de um tempo inteiro batendo listas de cobrança e calculando colunas de algarismos nos borderôs de bancos. Sozinha, nem parentes nem amigos, e pobre de doer, de dinheiro e de tudo mais nessa grande São Paulo. Ao mesmo tempo, rica de uma certeza, de uma presciência, de uma esperança. Que sei eu, sonhando sonhos mais doidos. Viver sempre aceitei como uma grande aventura. Então, eu super indico a leitura dessa carta da Ruth. É uma carta inspiradora para quem gosta de escrever, para quem gosta de ler e para quem gosta de pensar a vida, né, de forma bem aberta, assim. É uma carta linda que é possível de encontrar circulando aí na internet quando vocês procuram a correspondência publicada do Mário de Andrade, né. Deixa eu voltar lá, senão eu até me perco aqui. Isso aqui eu falei. Isso aqui é interessante. Quando a Ruth publica o primeiro poema, né, que antes dela ter estreado com o romance, ela tinha publicado esse poema num jornal, né, um poema chamado O Caboclo.
E ela tem isso aqui ela diz numa entrevista a reação dela a essa publicação. E eu acho sempre interessante destacar essa reação, porque ela nos ajuda a pensar esse lugar, né, da mulher negra intelectual no Brasil, precisando romper um imaginário social que não trazia essa ideia, que não conseguia imaginar, não fazia parte do imaginário, mulheres negras escritoras, intelectuais, escrevendo, né? Aí ela diz: a história da poesia publicada no Roteiro, a primeira publicada aqui em São Paulo, agora nos faz rir de tão boba, mas faz-me fez chorar. Primeiro de alegria, depois foi assim: o Edgar Cavalheiro telefonou avisando que havia aparecido um jornal e fui até lá no Lago do Aroche levar um para mim. Fiquei contentíssima. Passei o dia todo desejando ir para casa. Levei o jornal dobradinho, mas quando passei pela Praça da República, lembrei de repente que não havia ninguém a quem eu gostasse de mostrar o jornal. E me senti isolada, louca por ter feito... desculpa, perdi aqui. Louca por ter feito tanta bobagem e não sabia nem o que fazer. Tinha alcançado, de certo modo, o que queria e sabia que seria como eu quisesse, até que quisesse, mas não sabia o que fazer com o que eu tinha nas mãos. Então, essa reflexão que a Ruth faz aqui nesse momento é uma reflexão muito interessante para a gente pensar a escrita como poder. Ela percebeu a escrita como poder, ela percebeu o poder que ela tinha em mãos, mas o fato dela não saber ainda o que fazer com aquilo silenciou a escrita, né? Então a Ruth, ela publica esse poema e ela tem uma reação que é quase como se fosse assim: eu posso fazer isso, eu sei o que eu quero, eu sei até onde eu vou, mas o que eu faço com isso? Foi mais fácil do que eu imaginara, porque ela percebeu muito precocemente, né, o que dimensiona a publicação escrita, né? E aí ela fica com esse primeiro poema publicado e ela fica sem escrever por 2 anos. Ela fala que ela não escrevia nem uma carta, ela não conseguiu escrever por 2 anos. E aí, um dia, ela começa a escrever e ela estava iniciando ali o Água Funda, né? E aí ela interrompe essa parada aí, né, da escrita e escreve o romance. Ela escreve num período de tempo muito curto, começa a escrever, escreve sem parar e prepara o romance, né? Então, ela tem uma história muito interessante com esses sentidos que a gente hoje tem pensado teoricamente, criticamente, né, sobre o que significa a escrita e a possibilidade da circulação dessa escrita para mulheres negras ou além para sujeitos que não estão canonizados, que não estão no centro dos processos, que são figurados sempre pelo lugar da margem, né? O romance sai, então, né, em 46, deixa eu aumentar aqui para vocês verem direitinho. A gente tem essa primeira edição, que saiu em 46 pela Global, e a segunda edição, ela só vai sair em 2003. Então, percebam essa dimensão do tempo, né? Sai em 46, é um grande sucesso, é resenhado nos principais jornais de São Paulo e do Rio. Ela é muito bem recebida no universo dos intelectuais e tudo mais. No entanto, a segunda edição da obra só vai sair em 2003. Então, até esse momento, 2003, esse livro estava completamente esgotado, era uma obra raríssima, assim, era muito difícil você encontrar alguém que tivesse conhecido Água Funda, porque era muito difícil encontrar o romance, né? Então, novamente, aqui me repetindo, essa estrutura de silenciamento material, né, objetivo, assim, que torna muito difícil a gente conseguir acessar essas autoras. Então, o romance sai, a segunda edição sai pela Nova Fronteira,
e essa segunda edição tem um prefácio do Antônio Cândido. A Ruth, essa aqui é a edição que eu uso no meu trabalho, porque a Ruth, ela acompanhou essa edição, ela revisou, ela viu a edição, né, e essa introdução do Antônio Cândido é um pouco o resumo daquela primeira resenha que ele havia publicado quando saiu a primeira edição. Depois, o romance só é novamente reeditado em 2018, né, que é essa terceira edição que está aqui no meio. É uma edição que saiu pela 34 e foi muito celebrada porque essa segunda já estava esgotada novamente. Era muito difícil conseguir, porque aí faz uma edição só, uma tiragem pequena, etc., né? E quando esse livro saiu, aqui pela editora 34, essa edição foi muito celebrada, inclusive porque uma escolha editorial muito feliz, né, de ter colocado a capa da Tarsila do Amaral na capa do romance, porque isso facilita, né, a imaginação do leitor para pensar a Ruth no contexto modernista, né? Então, a Ruth e a Tarsila, elas são contemporâneas, né, e possuem, inclusive, assim, semelhanças em alguns aspectos das trajetórias, né, e da produção de sentidos ali que ambas estão buscando nas suas obras, né, essa ideia de olhar para o Brasil, de olhar para as figuras populares, que é um pouco mesmo o direcionamento do modernismo, né. Então, quando a 34 põe essa capa aqui, é um pouco também quase assumir um lugar, né, porque a Ruth Guimarães, ela precisa, de fato, ser lida nesse contexto, né. Essa edição, ela replica o mesmo prefácio do Antônio Cândido da segunda, e ela traz também um apêndice com uma fortuna crítica da Ruth. E é super interessante, porque nessa fortuna crítica você consegue visualizar, né, essa trajetória de apagamento, porque ela tem, assim, um monte de coisa acontece em 46 e 47, 48 e tudo mais. A partir da década de 50 já não tem mais nada, e aí a próxima referência, né, o próximo lugar em que a Ruth vai figurar é somente naquele dicionário de escritoras brasileiras, da Nelly Novaes Duarte, onde ela vai elencar ali uma série de autoras, e ela coloca também a Ruth Guimarães com Água Funda. Então, falo isso mesmo como denúncia, né? Essa autora, ela sofreu um processo muito violento de apagamento, né? Bom, falando um pouquinho sobre o romance, alguém gostaria de fazer alguma pergunta até esse momento sobre a autora, a trajetória, ou eu sigo direto para o romance? O que vocês acham? Podem dar um sinal aqui no chat, se é que tem alguém aí. Fernanda, não precisa falar disso agora, mas depois eu queria que você comentasse mais do Água Funda ter saído em 46 com esse narrador único, e 10 anos depois a obra do Guimarães, né? Achei muito interessante, porque de fato parece que foi ele que inaugurou essa forma, né? E o Guimarães ficou muito conhecido por esse engenho que ele tem com a linguagem, de pegar elementos da linguagem falada, de uma língua viva do povo, e é exatamente isso que marca o romance da Ruth. E eles estão um pouco no mesmo território geográfico ali, essa dimensão do sertão do Guimarães, que é uma região geográfica assim, centro do país, né, é um pouco também refletido, né, nessa geografia da Ruth. Então, precisava de uma pesquisa, alguém precisava fazer esse trabalho, não sei, uma dissertação, não sei se uma tese, porque são pontos que se insinuam, mas realmente não tem. A gente não tem um trabalho, né? Enfim, alguém que possa também falar do ponto de vista do Guimarães e pensar.
O que eu posso dizer é que eles se conheceram, eles trocaram, eles eram amigos, tem muitas fotos, os filhos da Ruth, eles têm muita lembrança do Guimarães, porque ele era realmente presente. Então, enfim, né, a gente precisa começar a cutucar as coisas, cutucar esse cânone. Provavelmente o romance, né? E eu fico pensando nessa tradição de crítica literária que gosta de filiar, né, um autor ao outro, né? E usa-se até a palavra influência, que é uma coisa que eu não gosto muito, né? Porque cria uma relação hierárquica, né? Imitação, etc. Mas poder fazer essa leitura às avessas, do jeito que parece que essa datação sugere, seria muito interessante mesmo. Seria muito interessante. Valeria realmente um estudo, né? Buscar lá os manuscritos da Ruth, ver como que ela, enfim. A Ruth Guimarães, eu acho que ela, a partir do momento que ela começa a ser mais conhecida, ela abre uma agenda de pesquisa, assim, na literatura brasileira, porque a minha tese, ela é do ano passado, e ela foi a primeira tese a estudar a Ruth. Então, e a minha leitura é uma leitura que está muito preocupada com uma visão mais panorâmica, porque eu estou fazendo um estudo comparado, né? Então, existem inúmeras questões para ser pensadas ainda. Precisa de muita pesquisa para pensar a Ruth. E essa chave aí, Guimarães Rosa, o próprio Mário de Andrade, né? O Antônio Cândido faz essa comparação entre o Água Funda e o Macunaíma. Mas a comparação dele assim, do meu ponto de vista, muito problemática, porque ele vai, todos os elementos dessa elaboração ficcional, a partir da chave, enfim, da mistura entre etnias, da experiência pelo território, todas as questões que o Mário está colocando ali, que o Antônio Cândido assume como força do romance, aquela função total dele lá, como elogio, ele vai pegar os mesmos elementos que tem na Ruth e colocar como crítica, aliás, como problema, né? E ele vai dizer que o romance do Mário é universal e o da Ruth é regional. E aí a Ruth, tem gente que vai ler a Ruth como um romance folclórico. Então, é toda uma chave de minorizar, de deixar ela ali à margem, que, assim, quando você começa a ler as coisas, é de ficar realmente revoltado, porque é muito visível que se trata de uma chave mesmo racista, entende? De ver a literatura racista, porque no imaginário, as mulheres negras, os escritores negros, eles no Brasil, eles não são lidos como inventores de algo, geniais, assim, pessoas que estão produzindo, inclusive, novas estéticas, novas questões, nunca, né? Sempre o exercício é sempre de minorizar, reduzir o valor, enfim. E a Ruth vai ter exemplo disso. Legal. Eu vou só citar um mesmo caso parecido, mas é uma obra branca, que é a Pagu. Escreve Parque Industrial, que é também considerado um romance modernista, com vários elementos reconhecíveis nesse sentido, mas vai ser muito criticada porque era um romance de denúncia. Ou seja, a coisa do engajamento, né, existe essa expressão, literatura engajada, ela vai ser positiva para alguns autores, por exemplo, Jorge Amado sempre foi aclamado por ser um autor engajado, mas a Pagu não. Aí todos os argumentos contra a obra da Pagu partem do princípio que é literatura engajada. Eu acho isso muito interessante. Esse exemplo que você deu é perfeito. A Pagu, ela realmente é um paralelo muito interessante para a gente pensar a Ruth, porque a Pagu também, ela sofre um processo de apagamento muito profundo. O romance da Pagu não é lido nos cursos de graduação, exceto uma ou outra professora que tem uma abordagem mais interessante, mas não é uma perspectiva do cânone, né? Ela não é lida.
Eu estudei numa universidade que é toda centrada no modernismo. A gente começa estudando modernismo, depois vai estudar os outros momentos, e a Pagu, assim, ela não existe, ela não existe. As pessoas não, simplesmente, o máximo a Pagu aparece como uma mulher ousada que passava batom e namorou vários. É assim, é muito violento, entende? É muito violento. E é isso, né? Enquanto a gente não assume nos nossos trabalhos, se a gente não fizer isso, realmente não vai acontecer, porque o Brasil já tem uma tradição de invisibilizar, o Brasil sabe fazer isso, né? E a Ruth, ela está exatamente nessa perspectiva. Deixa eu ler aqui o comentário da Ludmilla. Nossa, maravilhosa. Assim, eu estou falando aqui de autoras pontuais, né? Enfim, a Firmina, a Ruth, tudo mais, mas essa, na verdade, é uma questão epistêmica, né? A gente teria aí várias autoras, né, que nós poderíamos tomar como exemplo para pensar tudo isso, porque o fato é que é justamente esse silenciamento que sustenta o sistema literário, né? Eu acho que enquanto a gente tiver nessa chave de pensar a literatura brasileira pela chave do que é universal e não do que é pluriversal, por exemplo, nós não vamos conseguir mudar isso, né? Porque é sempre um exercício de repetição, e não só repetição dos mesmos autores, mas também dos mesmos críticos, porque essa também é uma questão. A gente tem que também problematizar a crítica literária canônica no Brasil, né? Então, esse exemplo que eu dei, assim, pela variação do Antônio Cândido, que já era o Antônio Cândido na época, o romance da Ruth Guimarães é um romance regional, ele chega a dizer que só quem conhece aquela região vai conseguir entender o romance, de tão local que ele é, enquanto que o romance do Mário, que era inclusive amigo da Ruth, entende? Quer dizer, assim, toda essa lógica do valor, né? A gente tem sempre que pensar o valor literário como algo que é produzido num campo de disputas, de choque, num campo político, né? E por isso alguns autores são considerados bons, boa literatura, e precisam ser lidos, e são universais e tudo mais, e outros não, outros vão ser sempre lidos, ou como literatura engajada, e é sempre considerada uma literatura menor, né? Ou como uma literatura local, enfim. Então, a gente está falando mesmo de uma questão de disputa de narrativas, né? Disputa. A ideia de valor literário não é uma ideia assim natural, no sentido de ser ahistórico, né? Na verdade, o valor é uma construção, né? É algo que é pensado, que é estabelecido, né? E determinadas autorias nunca vão corresponder a essa chave de valor aí que precisa urgentemente ser, né, debatida. Exato, Ana Paula. Sim, a pesquisa do CUT é fundamental. O CUT é muito conhecido como poeta, né, como escritor, mas o CUT, assim como a Conceição, eles têm trabalhos teóricos muito interessantes e que são muito, assim, a gente precisa muito assumir, né, esses textos, porque eles nos ajudam mesmo enfim, a entender tudo. E o CUT, ele vai ter conceitos, por exemplo, isso que ele entende como sujeito étnico do discurso, né? É interessantíssimo para a gente ler a ideia de que não só o autor negro, o personagem negro, enfim, o narrador negro é um sujeito étnico, mas todo sujeito é etnicizado, principalmente numa sociedade como a brasileira, que se organiza em torno do racismo estrutural, né? Então, todo sujeito lírico, todo sujeito, toda voz narrativa é também uma voz étnica, um sujeito étnico, mesmo quando isso não está colocado no discurso. E aí o CUT vai pensar isso, assim, de uma forma muito interessante, muito sagaz, né? Com certeza, a questão comercial contribui, porque
a gente nesse universo das letras, a gente tem sempre que pensar mercado editorial. E eu acho que essa discussão do mercado editorial é uma discussão que os cursos de letras fazem pouco. A gente pensa pouco isso na nossa graduação. E eu, por exemplo, não tive oportunidade de discutir isso na graduação. E mercado editorial é fundamental, porque ele também direciona coisas, né? Então, a gente, por exemplo, está vivendo hoje no Brasil um tipo de boom, né, da autoria negra, porque as autoras negras e negros de outros idiomas estão começando a ser traduzidos aqui, e isso é um passo, assim, que já coloca esse tempo que a gente está vivendo, já se distancia de tudo que veio antes, porque o português, ele sempre foi um lugar de pouca circulação, né? O português a gente está num contexto geográfico, enquanto Brasil, de um idioma que não circula também, enfim, por várias questões. Não vou nem entrar nisso agora, que senão eu acabo saindo muito do foco. Mas o fato é que as escritoras brasileiras, elas são pouco traduzidas para outros idiomas, e as escritoras, e aí estou falando da autoria negra, claro, né? As escritoras negras de outros idiomas, aquelas que estão escrevendo em francês, em inglês, em alemão, elas pouco são traduzidas no Brasil. Aliás, em português, né? Então, tem autoras que tá em vários lugares e não chega aqui de forma nenhuma. E isso está começando a mudar. A gente tem começado a perceber mudanças nesse sentido, e a gente tem começado também a perceber que as grandes editoras já entenderam que se algo vai salvar o mercado editorial nos próximos anos no Brasil é a literatura. Não sei se só a literatura negra, mas essa literatura que está tensionando essas coisas, entende? Então, quem se interessa por essa discussão de mercado editorial, do universo da escrita, de circulação de livro, certamente vai poder colocar coisas aqui melhor que eu, porque realmente não é algo que eu aprofundei, mas eu acho que a gente pode sim dizer que tem um movimento aí acontecendo, né? E é claro que isso é resultado da luta de muita gente que está falando sobre isso já há décadas, né? Que está apontando essas questões há muito tempo, e também, claro, de uma força, assim, dessa comunidade leitora que eu falei na aula passada, que tem, assim, que corresponde no Brasil, por exemplo, a inúmeras editoras pequenas, editoras negras pequenas, que está mobilizando esses conteúdos há muito tempo, né? E agora as grandes editoras entenderam que esse é um caminho rentável. É óbvio que a gente não está falando aqui de redenção editorial, a gente não está falando aqui que o racismo acabou e que, olha só, agora todo mundo vai ter o mesmo espaço. Não, a gente está falando de mercado mesmo, né? O leitor no Brasil hoje, ele é um leitor mais qualificado, no sentido de solicitar coisas específicas, né? E eu acho que as editoras já perceberam, e por isso que a gente está vendo aí, enfim, essas obras aparecendo, né? Então, isso é uma dinâmica complicada, perversa, né? Inclusive porque as grandes editoras, elas são aquelas que têm possibilidade de distribuição, e aí você vê uma editora negra pequena que já está ali há 20 anos, mas que aí não consegue chegar em outros lugares. Eu não sei, por exemplo, aí em Goiás, se as coisas chegam. Eu sei que na região norte é muito difícil chegar, porque as editoras ficam muito localizadas na distribuição nas cidades em que elas se encontram, né? Então, aí vem uma grande editora, consegue distribuir nacionalmente, vai engolindo, né, as pequenas editoras. Então, é toda uma situação complicada, mas eu acho que a gente tem que ficar sempre muito atento, né, e nos colocar também, e pensar também que nós, enquanto leitores, o mercado editorial, ele está ouvindo, o mercado editorial fica de olho em rede social, naquilo que circula, e nós também criamos demandas, né? Então, acho que é muito importante que a gente solicite, né? Porque se isso tivesse acontecido antes, a Ruth Guimarães não teria ficado tanto tempo fora de circulação,
né? Porque a Ruth Guimarães é um exemplo de autora que sempre publicou por grandes editoras, né? Ela saiu pela Global, depois pela Nova Fronteira e depois pela 34, então ela está nesse lugar mais central mesmo. No entanto, enfim, se a gente for, de fato, depender, não nos colocar enquanto comunidade, né, enquanto leitores, não nos colocar nesse contexto, a gente também vai sendo direcionado aí, né, para determinadas escolhas, e aí, de repente, a gente pode até começar a perceber um segundo cânone sendo formado à nossa revelia, né? Então, tudo isso é muito político, né? Nada disso tem a ver exatamente com valor literário, porque valor literário é, acima de tudo, algo político, né? Mas, enfim, coisas para a gente refletir. Tô lendo aqui vocês. Sim, exato, as autoras, elas circulam com a mala, né? Porque... Bom, acho que eu vou entrar agora um pouquinho no romance, mas aí eu vou voltando aqui para a gente manter esse bate-papo. Fernanda, eu queria só comentar um pouquinho que com a Lei 10.639 a gente teve, né, essa coisa da publicação, de comercialização de livros de autores negros, e houve uma coisa muito séria, porque autores africanos começaram a entrar no Brasil quando a gente percebeu os autores brancos africanos entraram mais, né, do que... Então a gente correu esse risco também, e aí as autoras brasileiras começaram a denunciar isso, e a gente começou um movimento, né, de conversar sobre isso nos eventos. Então, assim, o mercado editorial, ele precisa estar sendo levado para os eventos, né? E essas editoras, a Malê, por exemplo, uma editora, né, muito interessante, aqui em Goiás, muito difícil de chegar, a distribuição não é boa, né? Então, muito difícil de chegar. Por conta disso, eu quero chamar a atenção para outra coisa, que é o e-book. Porque aí, quando a gente faz e-book, pronto, a circulação é diferente. Então, a gente vai ser obrigado a acostumar com o e-book, né? A gente vai ter que acostumar com isso. E gente, eu estou falando assim, pensando muito em mim, né? Eu gosto de pegar o livro aqui, que aí você está falando aí, eu estou com o livro aqui aberto, eu estou acompanhando pelo livro. E é a mesma coisa você pegar um e-book e acompanhar, ou não é. Eu gosto de pegar, assim, eu volto lá, eu vou mexendo no livro. E fico pensando coisas olhando para o livro, né? Então, mas a gente vai ter que se reeducar, né, nesse sentido, porque talvez o e-book seja a recolocação, né, da literatura aí desse mercado editorial, porque vai cercar isso aí. A distribuição ainda não, as editoras são pequenas. O que acontece? Para a gente conseguir comprar e fazer chegar, e nem sempre chega, vai ter que ir para uma Amazon, por exemplo. Aí você compra, tá lá na Malê. Mas aí você vai na Amazon, compra, a Amazon pega na Malê para fazer chegar. E nem sempre chega. Nem sempre vai conseguir fazer chegar. E aí você não está... Você está dividindo, né, a Malê com a Amazon. Isso é muito complicado, porque vai chegar um momento que a Malê não vai conseguir se segurar. Nossa, né? A Amazon continua se segurando e a Malê não vai conseguir se segurar. Então, tem esse complicador. E a Amazon não vai sustentar escritoras jovens, negras, indígenas. Não vai. A Malê vai, mas a Amazon não. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E por conta disso, eu acho que a saída talvez seja o e-book daqui para frente. Para a gente conseguir segurar essa produção das escritoras, não só as jovens, mas as consagradas também, as mais velhas, que já estão com o mercado feito, né? Elas vão perdendo espaço. Então, acho que a gente precisa pensar em tudo isso, e isso tem a ver com uma coisa que você falou, e que está aqui também no livro, aqui está como potência da escrita, como poder, né, Ruth, e que a Conceição Evaristo está batendo muito, né, da escrita como ato político. Eu acho que é investir na questão do e-book. Né? E aí, eu estou falando isso porque o convite está feito para você, eu quero reforçar o nosso e-book. Não dou ponto sem nó.
Nossa, você sabe que você falou algo que eu nunca tinha pensado, você tem toda a razão, o e-book é estratégico, de fato, porque essa questão da distribuição pelo território é assim, é perverso demais, né? Só as grandes chegam, não tem como, é toda uma lógica assim, que só mantém mesmo. E você tem toda a razão, o e-book, ele permite, né, de fato, assim, o acesso. Agora, eu pensando aqui enquanto você falava, realmente a gente quase não tem os e-books. Sei lá, os livros da Conceição, por exemplo, eu não me lembro, eu posso estar... Eu realmente gosto de comprar livros, sabe? Mas, é claro, porque eu estou numa cidade que super favorece isso, né? Mas eu não, realmente não vou até procurar isso. Não sei se as autoras... A Cidinha da Silva, por exemplo, que publica pra caramba, não tem e-book. Olha só, interessantíssimo. É uma questão mesmo, é isso, precisa politizar e pensar saídas, né, desse mercado que é muito perverso e que tem se beneficiado muito dessa discussão da representatividade para seu próprio benefício, porque isso vende, né, o leitor negro quer se ver, ele consome, ele está buscando, mas essa questão da representatividade, ela, por si, ela não resolve, precisa mesmo de pensamento, estratégias mais politizadas, e eu acho que isso que você coloca é realmente algo para ser pensado, a questão do e-book como possibilidade de circulação. Eu vou pensar sobre isso. Bom, deixa eu voltar aqui para a gente falar um pouquinho do romance. O romance Água Funda é uma leitura, assim, muito maravilhosa. Eu sou muito, muito fã desse texto. Ele é um texto todo muito bom de ler. Inclusive, bom de ler em voz alta, sabe? A Ruth, ela tem realmente, você percebe assim no texto, que é uma autora que escuta, que está muito nessa perspectiva de ouvir. Então, o texto ele tem som, sabe? Você consegue realmente sentir a conversa ali, né, do narrador, é todo um engenho mesmo de narrativa que esse romance coloca aqui. É uma leitura muito, muito deliciosa. Então, recomendo por todos os motivos, inclusive por puro prazer, assim, que vocês leiam essa obra. No meu estudo, como eu precisei, assim, como eu me dei conta de que não havia ainda um estudo, né, mais profundo, agora já tem outras pesquisas, inclusive tem uma pesquisa de uma colega, Cecília Marinho, que está justamente olhando a Ruth em comparação com a Pagu. Ela está fazendo doutorado. E aí tem uma outra pesquisadora também conhecida minha, que está estudando a Ruth com a Conceição, né? Então, as pesquisas estão começando a chegar. Essas são as que eu conheço, obviamente deve ter muitas outras por aí, porque a partir do momento que o romance fica disponível, as pesquisas começam a acontecer, né? E eu, no meu trabalho, a tese um pouco precisou assumir um caráter quase didático, assim, então eu precisei realmente fazer leituras mais amplas, né, porque é um compromisso mesmo que eu tive que assumir diante de uma produção que é crítica, né, enfim, que não estava se debruçando sobre essa obra. Então, eu peguei principalmente esses pontos aqui, a questão dos fluxos, permanências e continuidades, é um pouco aquela questão que eu comecei a falar na aula passada sobre a ideia da colonialidade como um sentido, uma construção de sentido que a ficção organiza muito antes disso estar definida conceitualmente, por quem depois foi pensar isso, né? Por exemplo, o Quijano, que é um autor maravilhoso. Então, a Ruth Guimarães, no romance dela, ela vai trabalhar essa questão dos fluxos, permanências e continuidades do colonial na narrativa, né? Então, assim como vai acontecer com outros romances, por exemplo, o romance da Aline França, não vai haver aqui uma perspectiva linear, né, de
trajetória e tampouco de narrativa. Então, o romance, ele tem uma reflexão muito intensa, muito densa, sobre o tempo, sobre como o tempo atravessa os sujeitos e o que isso produz de mudança, né? Então, essa questão daquilo que permanece, de um fluxo de permanências, né? São quase, aliás, são... É uma contradição em termos, né? Mas é exatamente isso que a Ruth que o romance está propondo, que o corpus de romance, na verdade, está propondo, e é um pouco aquilo que essa chave que esse corpus de romance está fazendo com a própria sociedade, né? Então, é sempre bom lembrar que o romance, como forma, como gênero, é uma plataforma que se relaciona com o social, com a sociedade, porque a partir do momento que você precisa de personagens, que você precisa de um espaço, que você precisa de um tempo, e que esses personagens estão em relação, é muito mais factível, né? Pensar a sociedade, as questões, enfim, sociais diversas, do que outras formas, né, como, por exemplo, o poema, etc. Então, essa reflexão sobre a colonialidade, sobre um presente, aliás, sobre um passado que permanece construindo e significando o tempo presente, é algo que a narrativa da Ruth vai fazer assim com muito brilhantismo mesmo, ao ponto de que você, leitor, precisa ficar ali buscando se localizar na obra para saber o que é antigo, o que é contemporâneo, o que é o quê, etc. O segundo ponto que eu achei muito forte e que esse romance assim me deu uma chave de entendimento para pensar os outros romances é isso que eu chamei o paradigma da Sinhá. Esse paradigma ele passa a se realiza como paradigma a partir do romance da Ruth. Não é uma estrutura que a gente vê em Maria Firmina dos Reis, mas a partir da Ruth, esse paradigma vai estar presente de forma mais intensa, ou mais sutil, ou mais sugerida, enfim, mas esse paradigma vai estar presente nos outros romances que eu estudei, né, na tese. Então, a Firmina, ela está buscando uma perspectiva que é mais interseccional, no sentido de que ela mostra mulheres brancas oprimidas pela ordem social, e essas mesmas mulheres beneficiadas por essa ordem social, no sentido de que elas possuem escravos, né? Então, existe ali um lugar que é interseccional, né? No caso da Ruth, e depois nos outros romances, esse lugar ele não está mais tão presente, pelo menos... aliás, ele está presente, mas ele não está presente mais de uma forma... não sei que palavra usar, acho que não é exatamente conciliatória, essa palavra não é boa, mas digamos que a partir de Ruth, essa perspectiva ela vai adquirir um caráter muito mais crítico, né? Então, nos romances, esse paradigma da Sinhá é um funcionamento que vai interseccionalizar raça e gênero e classe para configurar um lugar social, que é o lugar da Sinhá, como um lugar de poder e opressão. Então, as Sinhás, elas não aparecem nos textos, né, como vítimas, como, por exemplo, acontece com a Úrsula, né? Inclusive, em algumas obras, como é o caso, por exemplo, de Água Funda, as personagens elas não vão nem ter nome, como é no caso de Firmina, em que as personagens têm nome, são profundas, têm subjetividade, etc. Aqui, as personagens elas são tipos sociais, então elas são a Sinhá, Sinhá, e isso significa aquilo que ela é. Então, é toda uma elaboração que vai pensar classe, raça e gênero, né? Ou seja, o lugar de poder da mulher branca da classe senhorial, né? Como um lugar de muita violência, de muita opressão para com as pessoas negras da obra. Então, no caso da Ruth, de Água Funda,
Esse paradigma, ele se institui pela primeira vez, e é muito interessante como ela está organizando isso, né? Depois eu vou falar um pouquinho melhor. E o terceiro ponto que eu, assim, considerei interessante para pensar a obra é justamente essa dimensão aí do que é regional, nacional e global, né? Eu entendi que, a partir também do romance da Ruth, esse foi um insight que esse romance me deu, e que depois eu pude observar os outros romances também, né? Existe isso que eu chamei de espiral plantation, né? Então, e aí eu deixei propositalmente a palavra plantation em inglês, eu poderia ter traduzido, mas a ideia é justamente mostrar que isso não é algo específico do Brasil, inclusive porque isso pode ser visto em outras obras, né, e obviamente porque a experiência de colonização é uma experiência que deixa semelhanças entre os territórios que foram colonizados, apesar de todas as especificidades que sempre existem, né? Mas essa ideia mesmo de uma espiral, ou seja, não tem exatamente um começo e um fim, não é linear, não é uma reta, é algo que mistura, que se mescla, né? Uma amálgama mesmo de temporalidades em torno de um mesmo eixo funcional, eixo de significação. No caso aqui, plantation como um signo para a gente pensar essa grande e central, essa grande dialética nacional que nós temos aqui, que é a Casa Grande e a Senzala, né? Então, Espiral Plantation é a maneira como a Ruth Guimarães vai elaborar esteticamente o tempo e o espaço no romance, né? E aí, a partir desses pontos, eu pude entender, inclusive, dinâmicas do corpus, né? Que não ficam restritas apenas a essa obra. Uma ideia para vocês entenderem do que eu estou falando, só um minutinho, do que eu estou falando em relação a essa perspectiva aqui dos fluxos, permanências e continuidades. Essa aqui é uma frase que a gente tem bem no comecinho do texto, né? E nós temos aqui já essa voz narradora, que é um narrador onisciente, tudo sabe, tudo lembra, tudo vê, né? E ele diz assim: o engenho é do tempo da escravatura. Seu Pedro Gomes, o morador mais antigo do lugar, ainda se lembra quando o paiol, perto da Casa Grande, era senzala. Antes disso, era só um rancho de tropa na Baixada, e mato virgem subindo o morro. A Casa Grande pode-se dizer que é de ontem. Tem pouco mais de 100 anos e ainda dura outros 100. Então, essa perspectiva aqui de uma estrutura que não se sabe exatamente quando começa nem quando acaba, né? E tudo que isso envolve em termos de poder, né? É um pouco a chave, assim, de funcionamento do romance. É sempre releituras da dinâmica senhor-escravo, né? Como algo que, inclusive, organiza as relações sociais brasileiras muito depois, né, do término da escravidão. Deixa eu voltar aqui para vocês. Alguém fez alguma pergunta? Eu senti aqui um chiado ou foi só escapou? Bom, vou continuar lá. A lógica, o outro ponto, né, que é isso que eu chamei de o paradigma da Sinhá, bom, deixa eu ler aqui primeiro, depois eu comento, que eu acho que o próprio romance, ele já vai, né, dizer. Aqui é um pouco para a gente perceber o perfil, né, dessa personagem, a Sinhá, que é uma personagem que não tem nome, né, mas que vai ser assim, o narrador vai pegar essa personagem por todos os ângulos, assim, é realmente uma insertiva mesmo, né, é possível pensar a personagem a partir de vários pontos, porque o romance se demora nela, né, então aqui é um momento em que
a gente pode perceber o perfil dessa mulher. Foi assim, Sinhá queria uma cozinheira e mandou o capataz arranjar uma que prestasse. Veio uma preta bonita, com uma pele lisa e uns olhos graúdos, brilhantes, feito de jabuticaba bem madura. O marido, um Angola reforçado, tinha ficado na outra fazenda. Não é melhor comprar o marido dela, Sinhá? Não, não preciso de mais ninguém. Na roça sempre há lugar, e o que, homem? Desembuste de uma vez. Pois é, eu pensei, não é? Caso a senhora queira, a negra fica mais contente. Ora, seu Joaquim Dias, o senhor, um homem acostumado a lidar com escravo, com esses dengues, vai ver que foi ela que andou chorando para ele vir. Descanse, homem, aqui não há de faltar macho para ela. O capataz não disse mais nada, ficou bobo com a brutalidade de Sinhá. Então, o próprio capataz, que é um sujeito que, a princípio, instrumentaliza, né, a opressão diante do escravo, ele tem a Sinhá como um grande exemplo de maldade, de perversidade, etc. Essa Sinhá, ela vai ser completamente transformada com o caminhar da narrativa, de modo que a gente consegue perceber a passagem do tempo a partir dessa personagem, né? Porque o romance, ele mistura, como eu disse, ele mistura as temporalidades. Nesse momento aqui, a gente sabe que ela ainda é uma Sinhá, ou seja, a escravidão ainda está em andamento, né? Depois, não necessariamente isso vai ser assim, mas não existe nenhum momento em que o narrador explica isso para você, né? A gente vai captando a partir de questões sutis ali da trama, e a Sinhá é uma personagem que dimensiona muito esse tempo. Aqui, vocês reparem que a gente está no comecinho, página 21, 22 do romance. Lá na metade do romance, a gente já está acostumada com uma figura que se chama Choquinha, né? A Choquinha, então, queria ajudar, mas a pobre não fazia nada direito. Foi carregar um balde cheio d'água, derramou tudo no chão e fez uma lameira. Foi buscar lenha, veio com um feixinho esbarrando nos outros. Uma ponta do pau pegou a alça da caçarola de arroz e adeus, caçarola. Foi preciso pôr outro arroz no fogo. Depois não encontrou mais nada para fazer e ficou andando de cá para lá, de lá para cá, feito uma pata tonta. Aquilo era só, sai daí, Choquinha, que velha mais atrapalhadeira. Vai embora daqui, Choquinha, você já ajudou bastante. Não precisa mais, vá ficar naquele canto. Então, coitada, foi ficar quieta num canto de cócoras. É por causa de andar sempre de cócoras mesmo que chamam a velhinha de Choca. Com o correr do dia, o sol foi virando, até que chegou ao cantinho dela. Venha cá, Choquinha, saia do sol. Eu fico aqui mesmo, aqui não atrapalho. Ora, Choquinha, você não atrapalha em lugar nenhum. Venha. Choquinha ficou se rindo com aquela cara de boba alegre e não saiu, continuou torrando no sol. Essa personagem, ela vai aparecendo na narrativa, né? Ela geralmente ela aparece numa situação corriqueira, né? Em que está acontecendo uma outra ação ali, enfim, aí alguém repara que a Choquinha está ali, e aí o narrador se dedica um pouquinho a falar dela. Só que a gente não, até esse momento, você não entende exatamente, assim, você não dá muita importância para a personagem, justamente porque ela é colocada nessa posição, ela aparece ali circunstancialmente e tudo mais, ela é uma figurante, né, na narrativa. Aí o narrador, um narrador assim, muito sagaz, um tempo depois ele aparece com essa história. Vejam o que foi feito de Sinhá. Eu vou contar. Essa história não é comprida nem bonita. Pelo contrário, é a história mais feia que já ouvi falar na minha vida. Não vê que eles, estou falando de Sinhá e do moço do limoeiro, pegaram o trem da rede, esse que sai de Itajubá para Cruzeiro, às 2h20. Quase no meio certo do caminho, pela rede mineira, fica Soledade, conhece? Quem viaja por essa linha tem que parar lá para fazer baldeação. Sinhá e o moço chegaram dia velho em Soledade. Ele deixou Sinhá sentada no banco da estação e foi tirar as passagens.
Isso foi o que disse, que ia tirar as passagens. Pois não é que o excomungado teve coragem de fazer o que fez? Não sei não, moço, como certa gente tem coração para essas coisas. Sinhá ficou esperando com paciência, passou meia hora, uma hora e meia, e nada do malvado aparecer. Sinhá ficou aflita e pegou a perguntar por ele. Com certeza foi embora, diziam. Todos os trens já partiram. E ela protestava. Não é capaz, ele não ia sem me levar. Ele me deixou aqui sentada e falou que ia comprar passagem. Você espere um pouco, Carolina, que eu já venho. Quem sabe se aconteceu alguma coisa. Não, dona, que não aconteceu nada. A estação não é tão grande. Qualquer coisa a gente já sabia. O moço dos bilhetes veio também. Não é um moço alto, de chapéu grande, roupa clara? É assim mesmo. Sinhá, que já estava chorando, olhou esperançada para ele. Não tenho certeza, mas eu vendi um bilhete só para esse homem. Um outro empregado que andava por ali à toa entrou na conversa. Já sei, um alto de chapéu claro, com 2 malas grandes. Sinhá prendeu a respiração para escutar bem. Tchê, esse é um que foi quisano. Eu vi quando ele embarcou. Para onde? Embarcou no trem de cruzeiro. Um carregador falou. Eu levei 2 malas de um moço bem parecido, assim como esse que estão procurando. E até ainda me lembro bem, porque ele ia com pressa, desconfiado, olhando dos lados, na moca ia com medo. Tinha outra maleta que ele mesmo levou. Lá do trem me deu uma pelega de 5. Pelo jeito, vi logo que não era boa peça. Logo vi. Não havia mais dúvidas. O moço do limoeiro tinha fugido. Levou todas as malas, levou todo o dinheiro, deixou Sinhá com a triste roupa do corpo, sem ter para onde ir, sem ter no que pegar. Sinhá chorou. O conferente da estação teve dó dela. Dona, quer ir para minha casa? Sinhá não dizia nada, chorava. Ficou na estação até noite fechada, com os olhos grudados na porta, esperando. E quando entrou bem no entendimento dela a cachorrice do moço do limoeiro, então ficou feito estuporada, quieta, com os olhos arregalados de gente louca. O conferente voltou. De onde a senhora é? Nós arranjamos dinheiro para a senhora voltar para a casa de algum parente. Não tenho parentes, não tenho ninguém, só tinha ele, não tenho para onde ir. De onde a senhora veio? Subiu um calor no rosto dela e ela ficou quieta. Ao menos conhecido a senhora deve ter no lugar de onde veio. Não adianta, não quero voltar. Parou um pouco e falou. Tenho vergonha de voltar depois do que aconteceu. Prefiro trabalhar em terra estranha. Então vamos para minha casa, dona. A senhora descansa. Minha mulher está sempre sozinha mesmo. Não temos criança. A senhora fica lá até arranjar um jeito. Vamos. Sinhá não respondeu nada. Pegou o casaco e foi andando atrás dele. Sei dizer que não adiantou cuidado com ela e não era para menos. Não comia, não dormia, só chorava. Caiu doente e mandaram a coitadinha para a Santa Casa. Quando saiu do jeito que está, meio abobada, andou por Soledade uns tempos, a molecada que sabia do caso gritava na rua quando ela passava. Em abaldeação não fazia conta e não xingava nome feio, como o Peru, outro bobo que andava por lá. Então largaram de mexer com ela. Andava de cá para lá, ria à toa, de vez em quando aparecia limpa e com roupa melhorzinha. Alguém de bom coração que cuidava dela. E foi indo, um dia sumiu. Ninguém soube para onde foi. Então, a gente vê aqui a trajetória, né, da personagem em direção à sua completa dissidência do lugar social antes protagonizado. Então, inicialmente, a gente é apresentado a uma Sinhá, que é uma figura extremamente perversa, cruel, que é capaz das maiores violências físicas, inclusive, aos negros que estavam ali sob o seu domínio. Ela é casada com o senhor e ela é a senhora da relação, digamos assim, né? O senhor, ele morre de uma forma completamente ridícula, ele basicamente faz uma viagem inesperada, cai do cavalo, morre nesse acidente. A partir do momento que a Sinhá fica sozinha, que ela se torna viúva, né, ela passa a ser alguém que está fragilizada diante daquela sociedade.
Então, ela conhece esse moço do limoeiro. O moço do limoeiro é um rapaz que ele é, assim, um trambiqueiro e tudo mais, e ele foi expulso pelo próprio pai da fazenda vizinha, né? Ele é filho de um fazendeiro também, mas ele era, enfim, golpista, etc. O pai expulso, ele está sem eira nem beira. Ele está exatamente na mesma condição do Tancredo, lá no Romance da Firmina. Ele está ali sem eira nem beira, sem ter onde segurar. E aí ele bate na porta da Sinhá, e a Sinhá o recebe de portas abertas. Por quê? Porque ele é um homem branco e, portanto, ele usufrui de um princípio de legitimidade que o torna, que faz com que ele seja bem recebido em qualquer lugar, né? As portas estão abertas para esse sujeito. Então, ele chega na vida dela e ele dá o famoso golpe, né? O famoso golpe do baú, ele deixa ela sem nada. Então, é a dinâmica de gênero, é o fato dela ser mulher, dela ser uma mulher viúva, né? Que a torna fragilizada e faz com que ela leve o grande golpe, que depois, inclusive, enfim, resulta na perda desse lugar social, porque de Sinhá, ela passa a ser a Choca. Ela fica sem passado, ela perde esse passado senhorial, esse lugar da herança de poder que antes ela tinha, que estava representada no próprio nome Sinhá, né? E ela passa a ser alguém que não tem nome próprio mais, ela é alguém que está à margem daquela organização social. Então, essa é uma maneira que o narrador, enfim, que o romance está pensando essa estrutura de raça, gênero e classe de uma forma posicionada, né? Porque exatamente a mesma experiência de assujeitamento, né? Ou seja, de deixar de ser sujeito, o mesmo processo que ela impõe aos seus escravizados, aos seus sujeitos negros, quando ela tinha poder para isso, é algo que depois ela vai experimentar na própria pele. Ela deixa de ser sujeito, ela não é mais, ela não tem mais lugar social, ela não é mais a Sinhá, e ela não é mais a Carolina, que é essa mulher que se relaciona com um homem, e isso leva ao grande fim, à grande derrocada. Ela é apenas a Choquinha, né? A Choquinha tem esse nome porque ela ficava de cócoras o tempo todo. Então, o próprio corpo dela se verte ao chão, né? Então, aqui o romance está construindo uma pós-Sinhá, uma figura que sai do lugar de centro do poder e vai ser alguém que vai experimentar aquela opressão na própria pele. A gente poderia perguntar, a gente poderia pensar se isso não é uma perspectiva machista, no sentido de que é uma mulher que sofre o golpe de um homem e por isso ela sofre todo esse, enfim, esse assujeitamento, né, na vida. No entanto, essa perspectiva do paradigma da Sinhá, né, como uma forma de entender essas posicionalidades sociais, é algo que a gente precisa também refletir, que esses romances estão propondo, é algo que a gente vive hoje socialmente pelo feminismo negro. O feminismo negro tensiona o lugar de gênero, quando ele diz as experiências das mulheres não são as mesmas. Não existe um pressuposto que nos torne únicas, iguais, exatamente a mesma coisa, porque nós não somos só o gênero. O gênero é atravessado por outros, né, por outros lugares. Então, nós somos mulheres, mas nós somos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres índias, mulheres, enfim, na sua diversidade, né? Só que muito antes do feminismo negro tensionar essas questões, ajudar a pensar quem é o sujeito do feminismo, esses romances eles já estão tensionando esses lugares. Por exemplo, em Água Funda, quando se tem uma personagem que vive essa experiência social, né, de partir de um lugar de opressão, assim, das mais violentas, ela é mais violenta que o Senhor fica olhando para os atos dela com
com assombro, né? Essa mesma estrutura vai aparecer depois no romance da Najá Caetano, né? Que é muito enfático também em pensar essa perspectiva, e ele vai ser sugerido depois em outros romances, e aí eu acho que é uma questão mesmo para ser pensada, como que a partir das narrativas das autoras negras, o gênero está sendo pensado, problematizados, os lugares, as feminilidades, as diversas feminilidades, né? E como essas feminilidades elas vão sendo atravessadas por uma lógica de poder que muitas vezes torna uma mulher, no caso da Sinhá, a Sinhá ela está mais próxima ao homem, no sentido de um lugar de poder patriarcal, do que aos negros, no sentido de que ela está oprimindo essa população, né? Então, são questões que o romance está colocando ali para a gente refletir, né? Eu acho que esses romances todos, na verdade, eles provocam discussões que são muito profundas, né? Que vão nos levar a diversas questões hoje no Brasil e históricas também, né? Mas o romance não necessariamente está propondo nada, não necessariamente ele está assumindo um lugar, ele está evidenciando questões, evidenciando processos para que a gente possa depois refletir. Deixa eu voltar lá. Tinha colocado aqui, na verdade, para finalizar, um elemento que eu acabei antecipando, né, que é essa questão da Spiral Plantation e a questão de como o romance vai sendo lido pela chave do regional. É o caso da leitura do Cândido, mas não é somente do Cândido, eu coloquei esse exemplo aqui porque se trata de um olhar do cânone, né? Mas outros textos, principalmente aqueles que vieram das resenhas, né, que foram publicados logo que o romance saiu, porque Água Funda não é um romance que tem uma fortuna crítica, né, assim, tem uma coisa ou outra, mas, enfim, é um romance que ainda demanda muitos exercícios críticos, né, muitas interpretações. Mas existe, sim, uma incidência de leituras que vão entender o romance como um romance folclórico, como um romance regional, como um romance local, né? Quando, ao contrário, na leitura que eu faço, naquilo que eu vejo no romance, na verdade, o romance está, inclusive, saindo, ele está falando de questões que, inclusive, saem da esfera nacional, porque onde houve plantation, houve relações possíveis a essas que o romance está sinalizando. Então, toda a ação se passa numa fazenda, e essa fazenda, ela poderia ser de um outro lugar, entende? Não existe ali algo que esteja tão vinculada a essa ideia tão buscada aí, né, pela leitura dos modernistas e tudo mais, de construir o espírito nacional, digamos assim. Por isso que a Ruth Guimarães, ela é parte do movimento, aliás, ela é parte do modernismo, mas ela tem uma leitura crítica aos conteúdos que circulavam ali, porque a chave da Spiral Plantation não é uma chave, é uma chave que ultrapassa o nacional, porque, inclusive, permite pensar essas territorialidades a partir do paradigma central a esses territórios, que foi a questão da colonização, né? Então, a Ruth Guimarães, ela, inclusive, nos ajuda a pensar esses limites, né? O que é literatura nacional, o que a gente entende como literatura nacional, o que essa literatura produz em termos de significados para o nacional, né? E o texto da Ruth, ao contrário daquilo que os poucos críticos, né, que olharam para o trabalho,
aponta é um romance que tá propondo sentidos para a gente, inclusive, sair dessa esfera, né, sair dessa chave, e pensar que esse nacional aqui, ele também aliás, que essa experiência nacional, muitas vezes também é compartilhada com outros territórios que também viveram, que também vivem essa lógica, né, da Spiral Plantation. Pois estou aqui vendo a pergunta. É super interessante como ela constrói a personagem. Assim, eu peguei pequenas citações, mas essa personagem ela vai aparecer em muitos momentos do romance, e de novo, não é muito linear, então você demora um tempo para você entender que a Choquinha é aquela Sinhá, aquela figura autoritária e tudo mais. E ela vai produzindo essa mudança pelo nome, ela perde o nome dela era o signo do seu lugar de poder, e pelo corpo, né? Então, realmente, ela vai declinando, né? E existe toda uma imagem, o romance produz essa imagem, você consegue enxergar aquela figura que vai se tornando cada vez mais corcunda, até que ela fica permanentemente, ou quase permanentemente, de cócoras, agachada, né? Então, é toda uma perspectiva de pensar de como, assim, os recursos mesmo da ficção, como que a ficção e o romance, principalmente através da forma como os personagens são apresentados, né, da forma como o tempo está presente na narrativa, são esses signos, né, que a ficção te dá, e você consegue pensar questões que vão, inclusive, além do próprio romance, né? Então, eu acho que, tanto para a gente pensar território, quanto para a gente pensar essa questão de gênero, o romance da Ruth é um romance muito, muito interessante, muito potente. Narrativa do Mané Pão Doce. Pois eu usei na minha tese um estudo que acabou de me sumir o nome, mas é um trabalho chamado A Circularidade, se não me engano, é a circularidade do romance brasileiro. Vou encontrar já essa referência. Mas é um estudo em que se defende que o romance brasileiro, de forma geral, é um romance que vai retornar sempre a essa figura do senhor escravo. Mesmo, nem sempre essa relação vai se estabelecer assim, literalmente, né, entre um senhor e um escravo, mas a lógica de poder ali que rege essa relação, ela vai estar presente de modo transversal no romance brasileiro. Esse estudo foi um estudo muito, muito interessante para mim. Juro que eu vou lembrar a referência. Ele vai também dialogar com o trabalho do Silviano Santiago, também é um crítico que eu acho super interessante e que pensa muito o modernismo, né? E o Silviano Santiago, ele vai dizer que o modernismo brasileiro, ele se caracteriza pela questão da memória, né? Porque existe sempre uma perspectiva de retorno à cena senhorial de poder, existe uma saudade quase, né? Um exercício sempre de buscar, enfim, manter viva, né, essa imagem, né, desse momento em que havia realmente um lugar de poder muito visível, muito nominado mesmo, né, socialmente para o senhor e a sinhá e tudo mais. Então, essa realmente é uma questão que atravessa várias narrativas, né, que atravessa a nossa literatura, mas que tem sido pensada por outras chaves quando a gente está falando da autoria negra, porque a autoria negra também, aí, de modo geral, vai solicitar muito frequentemente o discurso da memória, né, muito recorrente nos textos. No entanto, é a memória de quem viveu a situação de opressão. Então, portanto, é uma memória muito mais disruptiva, né? Não é uma memória de quem sente saudades, é uma memória de quem está denunciando uma série de questões, né? Então,
No entanto, a questão da memória não é uma característica da produção de literatura de autoria negra, pelo contrário, é uma questão que marca a literatura brasileira e muito fortemente o modernismo, né? Bom, gente, falei muito de novo, mas hoje vocês colocaram perguntas, assim, é mais legal. Eu espero que tenha ficado visível que existe uma comunicação entre o romance da Firmina e o romance da Ruth Guimarães, né? Por exemplo, essa dimensão de produzir personagens, né, que representam posicionalidades sociais e destacar as relações entre elas a partir da questão do poder, né, a questão mesmo da opressão e tudo mais. Então, se vocês puderem depois, tiverem tempo para ler os capítulos da tese, tem outras questões que ligam, né, valeria também um estudo entre o romance da Firmina e o romance da Ruth. Né? Eu não afirmaria que a Ruth leu a Firmina, realmente não teria que visitar a biblioteca da Ruth, mas uma pesquisa ia ser feita, porque a Ruth lia muito, era uma leitora, assim, né? Assim como a Firmina, a gente sabe já que a Firmina era uma grande leitora, né? No entanto, são pesquisas ainda a serem feitas, e não dá para saber até que ponto a Ruth incorpora essa questão, porque, de fato, como a professora Tarsila colocou no começo, a gente não está nessa chave da influência, né? Na verdade, são questões que os romances estão captando, né? Porque justamente são questões que não deixaram de significar, né, o tempo de cada uma delas. Então, a próxima aula a gente vai dar um salto temporal, né? A gente vai para essa produção contemporânea, para pensar a Conceição. Poderia ser Ana Maria Gonçalves tranquilamente nessa chave aqui que eu estou apresentando, mas eu acho que a Conceição, ela produz, inclusive, os caminhos que levam a uma leitura como essa que eu pude fazer na minha tese, né? Porque a Conceição, além dela fazer literatura, ela produz conceitos, ela produz interpretações para a literatura brasileira. Então, eu também sou, assim como muitas outras pesquisadoras, etc., nós somos todas filhas, de certa forma, dessa escrevivência aí, que a gente também vive na academia, teoricamente, enquanto pesquisadoras negras, né? Também é um exercício de escrevivência, pensar essa literatura, pensar teorias possíveis. Então, a Conceição, ela também, embora a gente, enfim, já esteja agora nos anos 2000, né, que é quando ela lança o romance, tem questões que estão comunicando muito com esse primeiro romance no século XIX e esse primeiro romance aí na primeira metade do século XX. Então, acredito que também vai ter um número bem maior de pessoas que já leram, né, porque o romance da Conceição, Poncia Vicêncio, é um romance muito mais conhecido que esses dois anteriores, né, e aí eu acho que a gente consegue realmente debater mais, né. De toda forma, eu pretendo passar pelo romance, mas inicialmente pensando o conceito de escrevivência e tentando esboçar alguns comentários aí, né, sobre esse conceito, que inclusive eu acho que é um conceito-chave para essa perspectiva de descolonizar não só a história, mas a narrativa, né? Então, aguardo vocês todos aqui às 2 amanhã. Espero que todo mundo volte, resista. De novo, agradecendo a Tânia, a Tarsila, a todos vocês. Muito obrigada, Fernanda. Foi mais uma aula maravilhosa. Muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço. Obrigada, Fernanda. Eu já estou ficando louca. É o ventilador, né? Acaba comigo. Obrigada, até mais. Até amanhã. Até amanhã.